Olá, seja bem-vindo à classe dos professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Que bom que você está de volta conosco para mais uma recapitulação da lição da nossa escola sabatina. Essa lição que está falando do livro de Deuteronômio, um livro muito profundo que traz revelações importantes de Deus para a nossa vida espiritual. E antes de começar a lição, claro, vem aquele recado sempre muito especial. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, eu peço para que você inscreva no nosso canal. É importante também ativar o sininho, ativar as notificações, que toda vez nós temos conteúdo novo, nosso canal realmente está crescendo com conteúdo espiritual e sempre que nós estivermos entrando ao vivo, você vai receber uma notificação no seu celular ou no seu computador. E aproveita também para você compartilhar essa informação. Nós sabemos que o papel do cristão nesse tempo do fim é pregar o Evangelho para todas as nações. E você às vezes pode participar dessa pregação do Evangelho com um simples clique. Então você clica, compartilha e eu vou te dar uma missão de repente você ter pelo menos 10 contatos no seu WhatsApp, onde você vai ser parceiro aqui do nosso canal e você vai compartilhar a lição para 10 contatos na sua lista de WhatsApp. Pode ter certeza que isso você está fazendo, contribuindo para o avanço da obra do Senhor. Outro detalhe importante, eu quero que você deixe aqui nos comentários de onde você está nos assistindo, porque isso é muito importante para a gente ter uma dimensão realmente de onde estamos assistindo. Por falar nisso, eu gostaria de deixar um recado especial, um abraço para 3 pessoas que já sempre nos acompanham, e são elas a Maria Diana, que nos assiste de Itagé, no Rio Grande do Norte. Nós temos também aqui o Mauro Fernandes, que ele é diretor da Escola Sabatina em São Tomé, na África. Olha só que impacto que está tendo essa pregação por meio desse canal. E também deixar um abraço forte para o Elson Trindade, de Belém do Pará. E antes de começar aqui a lição, vou apresentar as pessoas que estão aqui conosco. Nós temos aqui o pastor Flávio, que é pastor do distrito da Cidade Ocidental. Nós temos a irmã Geni, que é membro aqui também da Igreja Adventista aqui do Lago Sul. E nós temos a Marlice, também membro da Igreja Adventista do Lago Sul. E para começar essa lição, essa recapitulação, eu vou pedir, Marlice, que nós possamos aqui, com muita reverência, fazer uma oração ao Senhor. Ok, oremos então. Querido Deus, estamos aqui, Senhor, neste momento, para recapitularmos a lição da semana e com o coração aberto, Senhor, para que o Senhor nos fale aqui agora. Querido Deus, que o Senhor abençoe cada um que está nos assistindo, que o Senhor também abra o coração das pessoas para receberem a Tua mensagem. Faça de nós instrumentos, Senhor, em Tuas mãos. É que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. 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 Converta o seu coração. Essa é a lição de número 9 que nós estamos recapitulando. E o verso para memorizar diz assim: de lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão, quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Deuteronômio 4:20 maior. E cada vez mais nós temos buscado dentro do nosso coração algo que possa estar ali ainda impedindo esse nosso crescimento espiritual para que a gente faça uma verdadeira reforma. Nós temos buscado isso em oração. E lendo essa lição de domingo, aqui principalmente no sábado, logo na introdução, o autor nos traz o seguinte: diz que todos somos pecadores. E isso é fato. Outra coisa que me chamou bastante atenção foi justamente quando ele diz: basta se olhar no espelho. Quem tiver a coragem de examinar o fundo do próprio coração, confirmará a veracidade de Romanos 3, 9, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. De fato, E a lição também nos traz, aqui na lição de sábado, ela nos exorta sobre a questão do arrependimento, do reconhecimento do pecado. E recentemente eu ouvi de uma pessoa muito espiritualizada dizendo o seguinte: você tem que confessar os